Irmãos amados, boa noite, que a paz de Jesus esteja com você e com todos nós. Hoje é domingo, é dia do Senhor e é por isso que nos encontramos por meios tecnológicos, virtuais, mas nos encontramos para juntos adorarmos o nome do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E desde já eu quero agradecer a você por me permitir entrar na privacidade do seu lar, levando a palavra de Deus. Que Jesus nos abençoe nesse momento de edificação, que Ele esteja conosco. A minha oração é que o Espírito Santo esteja te iluminando aí, de uma forma muito especial, para juntos podermos viver o Evangelho, para juntos podermos desfrutar do Evangelho de Deus. Quero ler com você uma parte da palavra de Deus que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19. O texto diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa esperança em Cristo Jesus, ela não morre, ela permanece. E temos paz com Deus de saber que o Senhor Jesus ressuscitou, sendo Ele o primeiro, e nós com Ele iremos ressuscitar e iremos viver para sempre com o Senhor. A nossa maior esperança não está nesse mundo. A nossa maior esperança está naquilo que Deus preparou para todos nós. E a Bíblia ainda vai nos ensinar que tanto a ação de Deus na terra como no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem separado para os seus. Você crê nisso? Eu creio. E por isso, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está além dessa vida. E é por isso que nós vamos louvar e bendizer o Senhor com alguns cânticos espirituais. Que Deus abençoe. Vamos lá? Nas gloriosas
pra ti, Senhor, correndo pra ti, correndo pros teus braços. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a força em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, eu prefiro tua presença. Eu prefiro, Senhor, a tua presença mais que tudo, mais que tudo. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a força em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, prefiro tua presença, Senhor, Senhor. Prefiro tua presença. Oh, sim, eu prefiro, Senhor. Te quero mais que tudo.
maravilha, glória sejam dadas a Jesus. Ele é a nossa esperança. E é por conta disso que também, em dias assim, podemos colocar a nossa esperança. E na palavra encontramos esperança e promessas maravilhosas. Olha essa promessa registrada em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Olha que promessa. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. Irmãos, a Bíblia tem promessas maravilhosas. Aquele que dá com liberalidade, aquele que contribui, aquele que ajuda, aquele que tem alegria em fazer parte dos projetos do Senhor. E é por isso que eu quero orar nesse momento, te incentivando a contribuir, a ajudar, a colaborar, a fazer parte do movimento que Deus tem realizado. E também quero orar por você que tem sido fiel, generoso, orar por você também que está precisando de uma porta, de um trabalho, a porta ou um volume de condições financeiras para a sua vida. Nós vamos orar pedindo a Deus que cuide de nós, que cuide do nosso corpo, que nos abençoe para que possamos também abençoar. Esses são motivos de oração nesse momento. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós engrandecemos o nome do Senhor, demonstrando toda a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos dado, meu Deus, muito mais do que precisamos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades. O Senhor não abandona teus filhos, ó Deus, e em todos os momentos podemos usufruir, ó Deus, da graça bendita do Senhor. E é por isso, ó Pai, que eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de todo aquele que através do seu trabalho, através do suor do seu rosto, tem, ó Pai, podido manter o seu lar, podido, meu Deus, manter suas necessidades, sendo assim abençoado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, porque muitos e muitos desses irmãos também estão contribuindo na obra do Senhor. E é por isso, meu Deus, que em um momento em que tudo está estagnado, a palavra do Senhor continua avançando. Muito a Deus pelo zelo, muito a Deus pelo amor, muito a Deus pela vida desses irmãos que estão participando de forma efetiva com suas finanças, com o seu tempo, com o seu esforço, com o seu encorajamento, com suas palavras de consolo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é fiel e tem realizado muito através de servos fiéis. Muito obrigado, meu Deus, pelo trabalho que o Senhor nos dá. Muito obrigado, meu Deus, por todos os rendimentos. Muito obrigado, meu Deus, pelo cuidado maravilhoso do Senhor para conosco, em nossa vida e nosso coração. E nós, ó Deus, queremos pedir agora uma bênção por aqueles que não estão podendo trabalhar. Pedir a Deus uma porta aberta do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor possa levar paz a esse coração e que o Senhor, ó Deus, possa também abrir, ó Deus, uma condição para o trabalho, para a condição, ó Deus, de se sustentar, de poder também, ó Deus, abençoar a obra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha no meio do povo do Senhor e providencia, ó Deus, recursos e meios para que esses, ó Deus, possam se manter, para que esses, ó Deus, possam contribuir na obra do Senhor e para que possam, ó Deus, também se alegrar em fazer parte do grande movimento que o Senhor está proporcionando, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e nós queremos viver todos os nossos dias, ter, ó Deus, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, toda a nossa vida na obra do Senhor, para a glória do Senhor. E é por isso, meu Deus, que nós oramos em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, irmãos. Nós vamos ter aí mais uma palavra de louvor e adoração a Deus. E logo depois nós vamos ouvir a mensagem de edificação da nossa vida, que hoje tem como tema Viva Melhor. Viva na expectativa do céu. Viva melhor. Viva na expectativa do céu. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Espero você. Vamos lá? Ouve o louvor e vamos viver na expectativa do céu. Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Oh, céu lindo, céu lindo, céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo, céu lindo, céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime quando eu subir para os céus. Cantarei a linda história do Cordeiro. Levante as suas mãos, diga: céu lindo, céu lindo, céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Oh, céu lindo, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Viva melhor. Viva na expectativa do céu. Texto que servirá como base para a nossa meditação é o texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Dá pause, abre sua Bíblia e agora que você já voltou do pause, o texto diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Viva melhor, viva na expectativa do céu. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. E esse tema tem um porquê, meus irmãos. Durante a semana eu pensei muito a respeito do sofrimento nessa terra, das amarguras, das dificuldades. E eu acho que você vai entender o meu pensamento. Porque o que eu estava refletindo era exatamente o seguinte: existem dias péssimos na nossa existência, não é verdade? Dias que tudo dá errado. Dias que, como um jargão popular, uma brincadeira popular diz, a gente acorda com o pé esquerdo. E as coisas desgringolam o dia inteiro. E você, ao chegar no final desse dia, você está dando glória a Jesus, porque chegou no final do dia esperando que nada de ruim aconteça. Você já teve um dia assim? Dia de más notícias, dia de perdas, dias de sentimentos ruins, dias onde parece que tudo deu errado. Alguns dias são assim. Dias amargos, dias tristes, dias de dor. Mas também existem outros dias que são opostamente o contrário. Dias que parece que tudo dá certo. Dias onde há ganho, dias onde há felicidade, dias onde há alegria extrema no coração, dias de encontros, dias que parece que todas as coisas colaboram para uma alegria ali naquele dia. E no final do dia você chega e diz: poxa vida, esse dia podia não acabar. Podia ser assim todos os dias. Não é verdade? Existem dias extremamente maus, existem dias extremamente bons, e agora o normal não é isso. O normal não é ter um dia ruim e um dia bom. O normal, e a maioria dos nossos dias são assim, de notícias boas e de notícias ruins, mesclado, entendeu? Notícias que animam e notícias que desanimam. Perdas e ao mesmo tempo ganhos. Experiências ruins e experiências boas. Os nossos dias normalmente são dias misturados. Dias misturados. Agora, você há de convir comigo que, mesmo sendo dias misturados, nós gostamos e queremos dias bons. Queremos que nada dê errado. Queremos que tudo conduza a nossa existência para algo assim totalmente bom. E quando as coisas ruins acontecem, normalmente nós nos queixamos.
e pensamos, poxa vida, mas por que as coisas são assim? Onde está Deus? Muitos fazem essa pergunta. Por que há um sofrimento na terra? Queridos, eu queria entender com você que, em primeiro lugar, eu queria entender com você que os dias na terra, eles não são os dias perfeitos que Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou o mundo bom e perfeito da melhor forma possível. Tudo que Deus fez foi esplêndido, tudo que Ele fez foi maravilhoso. Porém, o pecado humano trouxe a morte para o mundo, e com a morte, toda a dificuldade, toda a aflição, todo o medo, toda a angústia, tudo isso veio acompanhado por causa do pecado. Tudo isso está acompanhado, queridos irmãos, com a morte que entrou no mundo. E é por isso que existem doenças, é por isso que existem problemas de relacionamentos, é por isso que existe dor, é por isso que existe fracasso, é por isso que existem grandes aflições. Essa circunstância não está relacionada a Deus, está relacionado ao humano, à decisão humana de andar contra Deus, de fazer aquilo que Deus não quer. E talvez você no seu coração diga o seguinte: mas eu não tenho culpa do que fizeram Adão e Eva. Ok, mas existe um detalhe que às vezes nós nos esquecemos. Primeiro, eles nos representavam. Isso quer dizer que eu e você, no lugar deles, iríamos cometer o mesmo pecado. E em segundo lugar, nós não precisamos do pecado de Adão e Eva para as coisas para termos dificuldades na nossa vida. Nós temos os nossos próprios pecados. Nós temos o nosso próprio instinto de independência para tentar andar contra a vontade de Deus, andar de acordo com a nossa vontade. Eu quero te lembrar aqui um detalhe na nossa vida. Uma decisão errada pode trazer grandes e grandes transtornos, dias de muitas e muitas angústias e dificuldades. E é por isso que eu queria dizer para você que se esse mundo se tornou um mundo não tão bom por causa da experiência do pecado e das consequências do pecado ao nosso meio, eu quero dizer para você que há esperança. E quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava querendo mostrar que para aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, existe uma esperança. Existe uma esperança. E desta forma, Jesus vai contar a história de dois homens. Eu quero buscar a história daquele homem que foi para o céu. E diz a Bíblia que nesse mundo, a história do homem que depois foi para o céu foi uma história totalmente infeliz. Infeliz. Observe, ele foi para o céu, ele foi viver com Deus. Mas a história dele nesse mundo foi infeliz. Ele vivia cheio de doenças. Ele vivia cheio de fome. Ele vivia cheio ele não tinha convívio social. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia diz que ele era cheio de chagas. A Bíblia diz que o sonho da vida dele seria um bom dia se ele pudesse comer as migalhas da mesa de um outro homem rico, inclusive um outro homem que não cria em Jesus. E aquele outro homem que não cria em Jesus, ele tem uma vida nesse mundo, inclusive melhor. Inclusive comendo bem, inclusive se vestindo bem, inclusive vivendo esplendidamente. Mas esse discípulo de Jesus nesse mundo, ele está com fome, ele está doente. Esse discípulo de Jesus nessa circunstância do mundo, ele não tem nem mesmo respeito dos cachorros, pois os cachorros vêm e lambem suas feridas. Ele não tem ninguém por ele. E esse mundo, queridos, é assim. Algumas pessoas me perguntam onde está Deus. Eu costumo entender que Deus continua no mesmo lugar.
O problema não é Deus, o problema é o mundo. E o mundo que nós vivemos por causa do pecado, ele é um mundo injusto, ele é um mundo que traz consequências graves, é um mundo que traz dor, é um mundo que traz fome, é um mundo que traz dificuldades extremas. E é por isso que o autor bíblico diz que se a nossa esperança se encontra apenas nesse mundo, somos as criaturas mais infelizes que existem. Porque esse mundo não tem o que oferecer, esse mundo não tem alegrias contínuas, alegrias perfeitas, mas nesse mundo nós vivemos um inconstante de picos para cima ou para baixo, quando não muito somente para baixo. A Bíblia diz que Lázaro, que é um mendigo cristão, um dia morreu. E nós vamos entender pela parábola que Lázaro era cristão porque Deus vai dizer que para ir ao céu precisa crer nos profetas, ou seja, na palavra, e Lázaro está no céu. Então ele não foi para o céu porque sofreu muito nessa terra. Ele não foi para o céu porque era pobre, ele não foi para o céu porque ele era um mendigo. Não, ele foi para o céu porque creu na palavra de Deus. E a própria parábola vai dizer isso, que para ser liberto do inferno, você precisa crer na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, mesmo diante de todas as dificuldades desse mundo. Então agora nós sabemos que Lázaro está com Deus no céu, e sabemos que ele está com Deus no céu porque creu na palavra de Deus e viveu a palavra de Deus. Diz a Bíblia que quando ele morreu nessa terra, os anjos o levaram para Deus. Os anjos o levaram para Deus. Querido, se você tem vivido dias difíceis, amargos, complicados, a minha mensagem de hoje tem um ponto. Ela quer dizer para você que os momentos difíceis são uma bênção na nossa vida, porque nos fazem ansiar por algo que esse mundo não pode dar. Nos faz ansiar por aquilo que só Deus pode dar e por aquilo que nós só vamos encontrar no céu. Você entendeu? Você entendeu que esse mundo pode ser um dia de pode ser um mundo de dias bons, mas também existem dias ruins. Mas aquilo que Deus tem preparado para os céus é tudo bom. E nesse mundo nós não vamos desfrutar de todo o bem de Deus, nós vamos desfrutar todo o bem de Deus no céu. E é por isso que o autor de Apocalipse nos chama a desejar, a buscar, a pedir a volta de Jesus, para que estejamos para sempre com Ele, para que possamos viver sempre com Ele. Jesus nos chama a pensar nas coisas do alto, Jesus nos chama a colocar o nosso coração numa expectativa além desse mundo. E esse momento é um momento adequado, é um momento perfeito para buscarmos no nosso coração uma ansiedade, não pela normalidade desse culto, não me perdoe, desse mundo, mas pela essência do céu. A certeza daquilo que Deus tem preparado para nós, a certeza de que aquilo lá é perfeito. Às vezes as mordomias do mundo nos deixam, me perdoe a expressão, as mordomias do mundo nos deixam fracos. Nos deixam querendo saborear apenas esse mundo, nos deixam querer viver apenas esse mundo, sem ter a expectativa do perfeito, sem ter a expectativa do céu. Eu acredito que esse mundo às vezes passa a ser uma recreação que toma conta dos nossos olhos e esquecemos daquilo que de fato importa, que é o céu, que é a vida eterna. Existem algumas lições que nós podemos tirar nesse texto. E a primeira delas é que o melhor de Deus não é aqui. O melhor de Deus não é aqui. Deus tem algo perfeito, Deus tem algo especial, Deus tem algo que é para você e para mim, você que é um servo de Jesus. E é por isso que eu quero dizer que as coisas podem dar tudo certo para você aqui na terra, mas esse ainda não é o melhor de Deus.
Aqui ainda é um lugar de epidemia viral. Aqui ainda é um lugar de morte. Aqui ainda é um lugar onde o nosso coração, nele ainda existe pecado, nele ainda existe desobediência. Aqui ainda é um lugar com grande tortura, grande miséria e grandes dificuldades. O melhor de Deus não é aqui. Deus não criou o mundo desse jeito, Deus não se alegra com o mundo desse jeito e nós também não deveríamos nos alegrar. Seu dia pode estar muito feliz, muito alegre, mas você liga a televisão e vê que em uma cidade grande ou pequena, um adolescente com distúrbio e maldade no coração pegou uma arma e entrou numa escola e machucou várias crianças, professores. Você acha que esse é o mundo de Deus? Você acha que o melhor de Deus é daqui? Talvez você esteja vivendo uma experiência bacana, mas esse mundo não é o melhor de Deus. Talvez você esteja com toda a tecnologia em mãos, mas esquece de olhar para países e para situações de pessoas que estão vivendo na miséria, na fome, estão vivendo em situação totalmente degradável. E eu quero dizer para você que Deus não se agrada disso. Eu quero dizer para você que Deus, Ele ama a vida. Eu quero dizer para você que esse mundo não é o mundo perfeito de Deus. Eu quero dizer que esse mundo, do jeito que está, não traz alegria ao coração de Deus e não deveria trazer alegria ao nosso coração também. Porque o melhor de Deus não está aqui. Podem existir ricos, mas existem Lázaros. Quando Deus criou o paraíso, Ele criou o paraíso perfeito. E no céu será perfeito e todos estaremos com Deus. As inconstâncias desse mundo mostram que o melhor de Deus não está aqui. Mas eu quero dizer também uma segunda lição, que para os discípulos de Jesus, o melhor de Deus é definitivo. A Bíblia diz que uma vez que Lázaro morreu e que os anjos pegaram Lázaro e levaram ao seio de Abraão, o seu corpo foi enterrado, mas a sua alma está com Deus. A Bíblia diz que Lázaro não saiu de lá nem para dar testemunho de quanto o céu é maravilhoso e o inferno é terrível. O rico está lá no inferno queimando porque não creu na palavra de Deus, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia deixa isso de uma forma muito clara. Ele não aproveitou as oportunidades dessa terra transitória, mas que define a sua vida eterna. Ele não aproveitou essa chance. E ele pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e vir passar em mim, nos meus lábios. E Deus fala, daqui ele não sai. Ele não vai experimentar o inferno. Ele não vai experimentar nem um passeio no inferno. E aí ele diz, então manda Lázaro ressuscitar e voltar para a terra, voltar para o mundo. E Deus fala, não, para aquele lugar ele não vai de novo. Ele não vai novamente para aquele lugar que era de sofrimento, que era de dor, que era de angústia. Lázaro está no seio de Abraão e ele vai ficar aqui. Isso me mostra, meus irmãos, que aquilo que Deus tem preparado para nós é definitivo. A nossa vida, como eu disse no início, tem dia que é dia de biscoito, é dia de chocolate e tem dia que é azedo, é bravo, é difícil. Mas o céu é definitivo. O céu é definitivamente um lugar sem dor. O céu é definitivamente um lugar sem lágrimas. O céu é definitivamente um lugar sem morte. O céu é um lugar definitivamente sem pecado. O céu é um lugar definitivamente cheio de adoração e adoração de verdade. O céu é definitivo. O que Deus tem preparado para os seus filhos é definitivo. E é por isso que se você tem lutado com a pergunta no seu coração, dizendo por que Deus permite isso, eu quero que você coloque uma afirmação no seu coração. O que permite isso é o pecado. E Deus tem para você o céu. Basta que você creia em Jesus como Senhor e Salvador. E o céu não é volúvel. O céu não é misto. O céu é o céu de Deus.
e de lá não saímos, e de lá apenas descansamos, e de lá nós podemos apenas viver para a glória, para o louvor, para a honra de Deus. O céu é definitivo. O melhor de Deus é definitivo. Deus, quando chegou para Adão e Eva, disse para eles, não coma do fruto, que se comer, vai morrer. E eles comeram. E para que o mal não fosse definitivo, para que a angústia dessa terra não fosse definitiva, a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não vivessem eternamente em pecado, para que tivessem uma chance, para que o ser humano tivesse uma chance. Agora diz a Bíblia que esse ato gracioso de Deus nos permite viver o céu, que é algo definitivo e algo que não acaba. Em último lugar, queria deixar para você que o melhor de Deus é acessível a todos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um mendigo que o melhor dia dele seria se ele comesse, na mente dele, os farelos da mesa de um rico. Os cachorros não o respeitam. Os cachorros não respeitam. Ele não tem convivência, ele não tem nenhuma esperança nesse mundo. Ele não tem nenhum recurso, ele não tem exatamente nada. E Deus o aceita. Deus o aceita não por causa da sua pobreza. Deus o aceita por causa da sua fé. O rico que tinha tudo, ele não tinha fé. Ele não creu em Deus. Ele não creu e não se entregou àquilo que a palavra dizia. Isso está muito claro na Bíblia. Então ele foi para o inferno. Sabe por quê? Porque o céu é uma promessa aos que creem. E fé não tem preço. Fé não tem preço. Você pode dizer assim, eu sou uma pessoa simples, humilde. Você pode estar dentro do hospital. Talvez as minhas palavras de agora sejam as últimas palavras que você vai ouvir. Sem condição de nada. Mas se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. E você terá uma herança eterna ao lado de Deus. Não vem com essa de dizer para mim, não, eu fiz muito mal no passado. A Bíblia diz que Jesus morreu para tirar as consequências do nosso mal. Jesus morreu para nos dar vida. Ao lado de Jesus, numa cruz, havia um ladrão. E esse ladrão estava arrependido. E a Bíblia diz que por causa do arrependimento dele, Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia conta a história do apóstolo Paulo, um assassino de crente. E ele foi salvo por Cristo Jesus. A Bíblia conta a história de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Mas este também foi salvo por Cristo Jesus. A Bíblia conta a história de Raabe. A Bíblia conta a história de Davi. A Bíblia conta a história de pessoas que fizeram tanto mal, mas quando se arrependeram, foram salvos. Porque a salvação não está relacionada ao que podemos fazer ou ao que podemos comprar. A salvação está relacionada ao grande amor de Deus por nós. Por isso, aquele mendigo foi salvo. Que a salvação é um benefício de todo aquele que crê. E isso ninguém pode tirar. As circunstâncias não podem tirar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que para recebermos sobre a nossa vida o amor de Deus, precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tendo nele os nossos pecados perdoados e tendo nele a certeza do céu, da vida eterna. Jesus é o Deus encarnado que veio cancelar
a desobediência de Adão no Éden e veio nos dar vida e vida eterna. Quero concluir. Eu quero dizer para você e te fazer um chamado para você. Viva esta vida com a expectativa do céu. E pela terceira vez eu repito para você aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas diga para mim agora, pastor, diga, a minha esperança não está apenas nesta vida, a minha esperança está no céu, a minha esperança está naquilo que Deus criou para mim. O melhor de Deus não está nesse mundo, o melhor de Deus é definitivo e o melhor de Deus é acessível. É acessível. Eu disse para você que ia frisar a história do mendigo Lázaro. Mas esse texto conta a história de 2 homens. E um deles não creu na palavra, não se entregou à palavra, não obedeceu à palavra. E por isso, apesar de ter muitos recursos, foi para o inferno. E agora a história nos mostra algo paradoxal. Um homem teve o melhor desse mundo limitado. É esse mundo que acaba. Mas agora ele tem o inferno inteiro para a eternidade. E Lázaro vivenciou o pior nesse mundo, que é limitado. Mas agora a eternidade dele é passada ao lado de Deus. Escolha qual será o destino. Porque esse mundo vai acabar. E sabe por que ele vai acabar? Porque ele não é o melhor de Deus. Por isso que ele vai acabar. Se ele fosse o melhor de Deus, ele não acabava. Ele não é. E ele precisa morrer esse mundo. Para que possamos vivenciar. Aí sim! Vivenciar o melhor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, eu louvo o teu nome e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que ouve essa mensagem. Eu peço, meu Deus, que o Senhor a coloque em cada coração, dando, meu Deus, a todos aqueles que creem no Senhor, a certeza de que o Senhor continua no controle e de que o Senhor nos preserva para algo melhor, que pode ser encontrado, meu Deus, não nessa vida, mas será com certeza encontrado em Ti. Aqueles, ó Deus, que ainda não têm a Jesus como seu Senhor, único Salvador, por ser de fato o único Salvador, eu peço que o Senhor possa estar envolvendo esses irmãos e os ajudando a crer no Evangelho hoje, entendendo que para todo aquele que crê, o Senhor tem uma herança reservada. O Senhor tem um propósito especial. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção e pedindo a paz do Senhor para o nosso coração. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Jesus abençoe, querido. Um forte abraço. Nós estamos vivendo dias de reclusão, mas podemos ter o nosso relacionamento com Deus. E isso é a nossa prioridade. A nossa prioridade. Jesus te abençoe muito, muito mesmo, viu? Lembrando que amanhã tem lá na página da Quarta Igreja, no YouTube, tem mensagem de Deus para o seu coração lá. Ó. Vamos começar algumas palavras em Romanos, né? Palavra de salvação, Romanos. Então, em nome de Jesus, participa desse momento tão gostoso.
E a segunda-feira à noite tem live, quarta-feira às 7h30 tem estudo bíblico e sexta-feira também tem live. Um grande abraço, que Deus abençoe e te dê uma boa noite de sono, viu? Que Jesus esteja com todos nós.